Meu nome é Dani Araújo, para quem não me conhece, né? Eu sou expert em designers de interiores e trabalho há mais de 10 anos nessa área. Tenho aí uma leva de mais de 450 projetos assinados. É muito projeto, muito mesmo. E eu ensino essa galera nova que está saindo da faculdade, ingressando na área, tá? Os designers que estão saindo do curso técnico ou da faculdade, os arquitetos recém-formados também, a como vender 30K e a viver de projeto. O pessoal tem aí uma resistência muito grande com a venda de projeto, né? E isso não é uma realidade, depende muito de como o profissional atua e como são os projetos que ele oferece para o cliente. Então, eu tenho aí uma expertise muito forte na área de decoração, uma expertise muito forte na parte comercial, e aí eu tô aqui para ensinar a como vender 30K por mês. Nessa aula, eu falo para esses jovens que estão aí nesse processo de conclusão de faculdade ou recém-formados e que estão iniciando a carreira. O meu intuito aqui, gente, mais importante de todos, é transbordar o meu conhecimento. Eu trabalho nessa área, como eu falei para vocês, há 10 anos e eu não tive ninguém para me ensinar, tá? Então eu aprendi, bater na cabeça, de verdade. Batendo na cabeça, sofrendo, chorando, caindo, levantando, foi assim que foi a vida inteira. E eu, de verdade, acho que se eu tivesse alguém para ter me ensinado o caminho das pedras, eu voei bem longe, poderia ter ido mais longe. E o que acontece na prática? O meu intuito aqui é transbordar esse conhecimento para esse pessoal novo que está entrando no mercado, para que eles possam aí construir a carreira deles de maneira sólida, com menos sofrimento. Por quê? No geral, quando a gente sai de um curso técnico, seja ele de arquitetura ou de interiores, né, ou de uma faculdade, a gente sai achando que a gente já sabe o suficiente para ingressar no mercado de construção civil. E, infelizmente, isso não é uma verdade. Muitas vezes o curso técnico ou a arquitetura ou a faculdade, eles nos instigam a sair de lá e abrir um escritório. E não é simples assim. Obra envolve uma responsabilidade imensa, uma série de outros conhecimentos que vão muito além da questão de saber desenhar, tá? E quando a gente cai no mercado, nem o cliente que contrata a gente, nem o fornecedor, nem o próprio mercado, nem os colegas, ninguém leva em consideração que a gente é novo, que a gente está aprendendo. Então, os erros da gente custam, às vezes, um problema emocional, custam, às vezes, um prejuízo muito alto, uma série de desgastes e transtornos que você pode evitar. Esses jovens que estão entrando no mercado têm a intenção de oferecer o que é de melhor para o seu cliente, já é um grande lance. Porque é muito comum a gente encontrar aí profissionais que são mais do mesmo e que vão seguindo ali aquele padrãozinho, né, voltado para projetos muito caros, projetos inviáveis, focado só na questão financeira. E isso é ruim, isso acaba sendo mais do mesmo. Então, a nossa live de hoje tem o seguinte tema, né? Não faça isso. Então, o que a gente não deve fazer? A gente não deve seguir esse padrão, a gente deve estabelecer o nosso próprio padrão e fugir daquela palavra chamada tendência. Muita calma nessa hora, pessoal, antes de ficar bravo comigo. Dani, significa que eu não vou levar em consideração nada do que é tendência? Não, mas a tendência ela deve estar no meio do seu projeto de forma que não atropele a necessidade e o gosto do seu cliente. Entende? A maior tendência é fazer o cliente da gente feliz. A maior tendência é levar em consideração a necessidade dele. E não trabalhar unicamente pautado nas rígidas regras da construção,
estabelecidas nesse nosso universo. Então, assim, a gente necessariamente, a gente vai acabar seguindo algumas tendências, porque os próprios materiais que estão disponíveis no mercado, eles vão seguindo essa tendência que é lançada, tá? No geral, anualmente. Porém, na hora em que eu tenho a possibilidade de levar em consideração nos meus projetos a memória afetiva do meu cliente, a necessidade do meu cliente, o gosto do meu cliente, eu não posso deixar que a tendência se sobreponha a isso, tá? Dá perfeitamente para trabalhar com isso de forma paralela, sem tornar o meu projeto algo que seja só um objeto comercial. Eu entendo que a nossa função como designer e arquiteto está principalmente em preservar a alma e a memória do nosso cliente, tá bom? Então, assim, é preciso que a gente construa internamente um conceito de que a casa ou o apartamento daquele cliente, ele não é simplesmente o local onde aquela pessoa mora. É um lugar onde a pessoa precisa se sentir bem, ali precisa ser o refúgio dela, o porto seguro, o lugar mais gostoso do mundo, para onde a pessoa tem vontade de voltar todos os dias. E aí, se eu torno meu projeto algo meramente comercial, eu deixo essas coisas de lado. Então, não faça isso. Leve em consideração a alma do seu cliente, tá? E aí a gente tem várias situações que podem fomentar, né? Várias situações que, se fomentadas, elas podem contribuir para que a gente leve em consideração esse desejo do nosso cliente no projeto, tá? A primeira coisa, a gente pode trabalhar aí de forma muito solta, com cores, com texturas, com formas. Isso faz com que a gente traga para o cliente, para o projeto dele, uma forma de atualidade, de coisas alegres, coisas modernas. Só que assim, gente, muita calma, tá? Sem pesar a mão. Tudo precisa ter bom senso e bom gosto, no geral, é algo que permeia aí a nossa profissão, né? Evitar o exagero, manter o bom senso. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente junta muitas texturas, muitas formas, muitas cores, aí a gente vai ter um ambiente congestionado. Então, assim, a gente está falando de algumas peças, por exemplo, insere aí uma peça diferente, um quadro diferente. Na hora de escolher móveis, tecidos, a gente pode aí experimentar algumas formas, algumas texturas que, obviamente, nosso cliente tem que gostar, tá? Mas uma forma de fugir do que é óbvio, né? Daquela tendência muito quadradinha, é a gente inovar aí, trabalhando essa questão das cores, dos materiais, das texturas e das formas, beleza? Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração e que nunca é perdido, vamos trabalhar mais com plantas, vamos trabalhar mais com arte. Objetos de arte, além de trazer a questão da personalidade, ele também embeleza, ele também traz alma, também traz corpo ao ambiente. Sem levar em consideração que a arte, ela é um investimento. E esse investimento é atemporal. Quando você tem aí uma peça de arte, você tem algo que, só aumenta o valor com o tempo, tá bom? Então, a arte também traz aí esse quê de personalidade e faz com que o projeto fuja da obviedade. Outra questão, você pode aí preencher espaços vazios, tá? Com peças de artesanato. Você pode aí trabalhar com artesanato local, você pode ter cestos, você pode trabalhar com rendas, você pode trabalhar com crochê, palha, pinturas à mão, qualquer item que, obviamente, se encaixe harmonicamente no projeto e que tenha aí um quê também de processo artesanal.
Isso também traz para o ambiente um pouco de história, um pouco de memória afetiva, tá bom? Paredes diferentes, às vezes você cria aí uma parede diferenciada, com espelhos diferentes, com cortes diferentes, sei lá, eu já fiz paredes de tecido, a gente já fez paredes pintadas à mão, já fizemos paredes com fotos 3x4 do próprio cliente, variação de idade. Então, assim, são paredes que são paredes artísticas e que são completamente diferentes. Às vezes você plotar, né, uma imagem preto e branco gigante, que traga, que remeta à história daquele cliente. Você pedir para um artista criar uma gravura especial para fazer a pintura ali naquele cômodo. Então, assim, fotografia. A gente tem aí uma gama muito, muito grande de opções para que a gente traga aí para essa parede diferente, essa parede descontraída, uma essência própria da alma daquela casa, daquele apartamento para aquele cliente, tá bom? Uma outra coisa, iluminação. Iluminação é algo que a gente já sabe que é praticamente, quando a gente fala de projeto de interiores ou de projeto arquitetônico, é praticamente uma obrigatoriedade, porque quando a gente perde a questão quando a gente perde a mão na questão da iluminação, a gente sabe que tudo ali vai ser prejudicado, tá? E a iluminação, ela funciona para o bem e para o mal, então a gente precisa acertar a dose. Então, a gente levar em consideração a questão da iluminação é muito, muito importante. Ou ela levanta, ou ela derruba o projeto. Uma outra coisa que a gente pode fazer, gente, só que assim, esse tem que ser na mão certa mesmo. A gente fazer misturas de tons de madeira. Só que assim, tem que saber a dose certa. Você pode sim pegar uma madeira, uma base, que tem aí 2 ou 3 tons de veios diferentes, e dentro desses 2 ou 3 tons você trabalhar com outras cores de madeira, tá? Precisa saber fazer certinho esse casamento entre as cores de madeira, mas dá para a gente variar, e isso também traz aí uma certa variação, né? Uma certa alegria para o ambiente. Muitas vezes a gente pode trabalhar aí com artesanatos feitos em madeiras com laminações diferentes. Isso também fica muito bacana, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre falo aqui, gente, todo cliente tem uma história, todo cliente tem coisas que podem ser valorizadas para trazer para o ambiente dele aquela sensação de aconchego, de memória afetiva. É muito importante. Então, às vezes, assim, por exemplo, o que eu já usei de memória afetiva? Móveis muito antigos de família que a gente repaginou. Uma coisa que você pode, às vezes, quando é um casal de mais idade, quando eles eram jovens, eles trocavam carta de amor. Uma carta dessa pode ser enquadrada, olha só que bacana. Alguns objetos de viagens, enfim, você tem aí. Uma vez eu trabalhei com uma. Antigamente, o pessoal usava pó de arroz, né? Era uma esponja gigante assim, e um recipiente. Nossa, era lindo. O recipiente por si só já era show de bola. Então, às vezes, você trabalha aquilo ali para colocar algo numa estante. Você tem tantas possibilidades de trabalhar com uma ou outra peça antiga, mesmo que você esteja falando aí de um apartamento mais moderno, mais contemporâneo, você pode estar trazendo isso para o ambiente e expor de forma inteligente para que aquela memória afetiva esteja ali presente, tá? A gente já teve projetos, por exemplo, que a gente trabalhou decorando com bicicleta antiga. Enfim, a gente tem aí uma gama
bem grande de opções para trazer essa memória afetiva para o ambiente do cliente. Então, assim, não deixe de levar em conta o sentimento na hora de fazer o projeto de decoração, porque aquilo ali pode ser uma forma de marcar o cliente emocionalmente com o trabalho que você fez, e toda vez que ele olha para a peça, além de olhar e se remeter à memória afetiva, ele vai também associar que foi você que trouxe essa memória afetiva para ele. Então, é muito bacana que a pessoa tenha de nós, com relação, né, a gente, bons sentimentos, boas lembranças, tá bom? Convidem os amigos de vocês, estudantes de arquitetura, estudantes de design de interiores, recém-formados nessa área, compartilhem com eles essa possibilidade, porque mais para frente a gente vai ter aí surpresas. Então, compartilhem, porque compartilhar conhecimento também é uma forma de ajudar, tá bom? Muito obrigada a você que esteve aqui conosco até agora. Agradeço de coração e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar junto, tá bom? Um beijo, um dia mega produtivo para vocês e tudo de bom.